Esta é a verdade que está sendo anunciada. E quando Jesus está na casa de Levi, está acontecendo um banquete, e os publicanos começavam a murmurar. E Jesus, aleluia, conhecendo os pensamentos, o coração, porque Jesus, aleluia, ele não vê como o homem vê. O homem ele vê por fora, mas Jesus ele vê para dentro do coração. Jesus ele sabe o que você está pensando. Jesus ele sabe, aleluia, o que você está passando, aleluia. Provérbios capítulo 15, o verso 3, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ele tem contemplado você todos os dias. Ele tem te contemplado, aleluia, pela manhã. Ele tem te contemplado pela tarde. Ele tem te contemplado pela noite. Ele tem te contemplado pela madrugada. Aleluia, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele está te vendo. E aqui Jesus vendo os fariseus, aleluia, murmurando. Jesus se levanta da mesa e vai em direção desses homens. A Bíblia Sagrada diz, aleluia, eu imagino os fariseus mudando de assunto, talvez olhando para o outro dizendo, ei, lá vem ele, vamos mudar de assunto para ele não ouvir. Mas ele já tinha ouvido, aleluia, que os fariseus estavam murmurando, dizendo como é que este homem se diz santo, se senta na mesa com os pecadores e come com eles. Aleluia. Agora Jesus vai em direção aos fariseus, e quando Jesus chega aos fariseus, a primeira palavra Jesus vai dizer, eu vim para salvar e dar vida eterna. Eu sei o que tem passado no teu coração, porque eu vejo, aleluia. E aqui Jesus começa a dizer, eu quero contar uma palavra para você. E a primeira palavra que Jesus vai contar para aqueles fariseus é que havia um homem que tinha 100 ovelhas, e perdendo uma, ele deixou as 99 e foi atrás daquela que estava perdida. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas aí por aí ele não parou, ele continua contando as palavras para os fariseus. E a segunda palavra ele vai dizer, também havia uma mulher que perde, aleluia, tem 10 moedas, mas ela perde uma dentro da sua casa. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E a Bíblia diz que quando ela acha essa moeda, ela chama os seus vizinhos para comemorar, porque achou a moeda que estava perdida. É por isso que a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 15, que quando a alegria do Senhor é quando um pecador se arrepende. Esta é a alegria do céu, é a alegria do Senhor. É quando a pessoa ela volta para os caminhos de Deus, aleluia. E aqui ele continua falando sobre as palavras lá, contando duas, vai para a terceira. E a terceira está em Lucas capítulo 15, verso 11. E continuou dizendo, certo homem tinha 2 filhos, mas moço dele disse, pai, me dá parte da herança que me cabe. E ele
E passando os dias, juntou tudo e repartiu entre os seus filhos. Passando os dias, aquele jovem sai da casa do pai e vai para uma terra distante. Mas lá ele começa a despedaçar, aleluia. Lá ele começa, aleluia, a gastar. E a Bíblia Sagrada diz que houve uma fome naquele lugar. Jesus está pregando, Jesus está falando sobre as palavras, aleluia, das ovelhas perdidas, da moeda perdida, de um homem que tinha 2 filhos e perde um. Mas esse que, aleluia, que ele está contando sobre o filho pródigo, no versículo de Lucas capítulo 15, o verso 11, o que estava perdido, ele foi achado, aleluia. Porque quando ele viu que a fome estava, aleluia, apertando, quando ele viu que a fome, aleluia, já estava no ambiente e ninguém lhe dava nada para comer, a Bíblia diz que ele desejou se alimentar das marmitas do porco, as bolocas do porco, a comida do porco. E ele olhando para aquela situação, e ele vai dizer: Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando e foi para a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, o pai vê ele de longe e diz: esse é o meu filho, que estava morto, mas agora ele vive. E Jesus estava pregando para os fariseus, e Jesus estava ensinando aqui que a preferência é os pecadores, que eles venham se arrepender, que eles venham ter um encontro com a palavra, porque esta palavra liberta, porque esta palavra salva, porque esta palavra leva para morar no céu. Conheceres a verdade, e a verdade vai te libertar das drogas, a palavra vai te libertar do alcoolismo, a palavra de Deus vai te libertar da prostituição, a palavra de Deus vai te libertar da mentira. É esta palavra. Jesus está dizendo nesta noite: te arrepende. O filho pródigo caiu em si e disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata pelo menos como os teus empregados, aleluia. Vou voltar para a casa do pai, aleluia. A decisão é sua de você voltar para a casa do pai. Ele disse: eu vou voltar para a casa do pai, porque na casa do pai tem abundância, na casa do pai tem alimento. E o lugar onde eu estou passando necessidade. Ele desejava, irmão, comer as bolocas dos porcos, porque o diabo é assim, irmão. Ele massacra, ele humilha, aleluia. Mas se você não